No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém. Essa semana me pediram na internet para me falar sobre glutonaria, sobre gula. E eu lembro que alguns anos atrás eu falei a respeito disso. Esses temas nós não falamos toda hora, né, a respeito desses temas mais específicos. Mas se nós, na maior parte das vezes, nós temos dificuldades com pecados específicos porque nós não compreendemos a doutrina bíblica do pecado. Senão nós vamos saber compreender cada pecado específico, como eles agem e a maneira com que nós vivemos uma vida de vitória, de mortificação desse pecado cancelado. Em Filipenses 4, 1 e 12, Paulo diz assim: porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, Paulo vai dizer nesse texto que ele não tinha falta de nada, que ele estava abastecido, que ele tinha tudo. Agora, pense em tudo que Paulo não tinha, quando ele falou isso. Ele não tinha liberdade, ele estava na cadeia. Ele não tinha conforto, uma cadeia, ainda mais 12.000 anos atrás, onde não tinha nenhuma ideia de direitos humanos, era um lugar horrível, né? Ele não tinha conforto, mas se você extrapolar os limites da cela de Paulo, Paulo não tinha muitas coisas que muitas pessoas acham que é essencial para estar satisfeito. Paulo não tinha um casamento, Paulo não tinha filhos, Paulo não tinha reconhecimento da cultura, da sociedade, como nada importante. Mas, no entanto, ele diz: olha, aprendi a estar contente, com toda e qualquer situação, sem estar abatido, sem não estar. Então, normalmente o sofrimento, como nós já dissemos, é ter na nossa vida coisas que nós não queríamos que estivesse lá, ou não ter em nossa vida aquilo que nós queremos. Paulo diz: eu estou satisfeito. Então a Bíblia sempre leva o pecado a sério. Quando alguém fala para você assim: eu queria que você falasse sobre o pecado da gula, nós normalmente tendemos a achar, a olhar alguns pecados de uma maneira menos séria, só porque nós não entendemos o que é o pecado. Deus, a nos dar todas essas coisas, a nos falar sobre esses pecados específicos, Ele quer nos ensinar algo muito mais profundo do que um pecado específico. Ele quer que nós entendamos o espírito da lei, ou seja, a essência do caráter dele. Por isso que Jesus disse: olha, quando a Bíblia, a lei diz não adulterarás, se você olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, com luxúria, você já pecou. Vocês só acham que não, porque vocês não entenderam o espírito da lei e como ela expressa o coração santo de Deus. Então, há alguns pecados que são socialmente mais aceitáveis e nós não achamos muito importante. Nós não achamos que a vida espiritual de alguém está decadente, por exemplo, por causa da gula. Então, raramente nós prestamos atenção nisso e nós perdemos a visão geral do que o pecado é em nossas vidas. Então, a gula fala sobre uma busca constante de mais. Se você ver, é só um aspecto do pecado, como se manifesta de maneira geral. Então,
nós podemos usar essa palavra, usar outras. Jesus, quando fala sobre isso em Lucas 21:34, ele diz: olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então você vê que Jesus colocou três coisas juntas, porque na verdade não há essencialmente diferença entre elas. Ele colocou glutonaria, embriaguez, mas ele botou os cuidados com a vida, sabe? Estudar, trabalhar, ganhar a vida. Ele colocou essas coisas juntas. Ele colocou no pacote só, porque ele está falando sobre isso, sobre a essência do que o pecado é. Mas quando as pessoas falam para mim assim, igual essa semana, fale sobre a gula, a pessoa está pensando sobre esse desejo que a gente tem de comer, sei lá, 3 Big Macs, muita batata frita, muita pizza, e se empanturrar, e depois de tudo ainda ficar com vontade de tomar aquele milkshake, porque a gente acha bom. Então a gente pode olhar para o pecado da glutonaria e pensar: olha, eu não sei se isso é meu problema, pastor, eu não tenho esse problema. Estou em forma, tenho uma alimentação saudável, não como essas porcarias, não é assim? As pessoas dizem: não como esses produtos, Ou a pessoa olha de outra forma. Primeiro alguém pode dizer: esse pecado não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, eu sempre tive uma seriedade com a minha alimentação. Essa pessoa não está entendendo. Ou o outro pode olhar isso de uma maneira pequena, de outra forma, e pensar: tudo bem, eu sou assim, eu fico com essa coisa aí dos 3 Big Macs com a batata frita e no milkshake, mas que grande mal há nisso? Não é? Dificilmente alguém é considerado menos espiritual ou relapso porque faz essas coisas no meio da igreja. Mas a glutonaria na Bíblia não é um vício por comida. Não é sobre isso, é por isso que Jesus está colocando tudo junto. Você vê, glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. Não é uma questão de comida em si. Ao olhar para a sua definição, nos contextos originais, a glutonaria está muito mais próxima de você do que você imagina, de mim, do que eu imagino. Em sua forma básica, a glutonaria é um vício que a nossa alma tem pelo excesso. É o vício que produz a insatisfação. Por isso que nós começamos com Paulo na cadeia dizendo que estava satisfeito. É isso. Ou seja, ela ocorre quando o gosto domina a fome. Quando o gosto domina a necessidade. Não é? Quando o querer domina o que você precisa. Então, muitas das suas orações pode estar carregada de glutonaria, ou seja, grande parte daquilo que as pessoas pedem a Deus não é o que elas precisam, não é o que elas necessitam, é que agora elas acham que precisam daquilo. Se elas não tiverem aquilo, as coisas não vão ser. Então Jesus bota tudo junto: embriaguez, glutonaria e cuidados com a vida. Ou seja, grande parte do que você pede a Deus, é difícil você dizer a Deus: Deus, isso é uma necessidade, eu tenho necessidade disso. Porque você vê, Paulo está na cadeia e ele diz: eu não tenho necessidade de nada. Você precisa dizer: não, Cláudio que tem necessidade, ele não tem um colchão maravilhoso para dormir, ele não tem o conforto tal, mas isso é uma necessidade, não é? Então Paulo diz que ele não está passando necessidade nenhuma. Então você vê, glutonaria é um vício por excesso, que transforma tudo o que a gente deseja em algo mais importante do que a fome, que é uma coisa legítima, que precisa ser saciada. Então a nossa sociedade, ela abraçou isso de tal maneira que a gente perde totalmente. Você vê que a sociedade, a ideia de crescer na vida é um dos ideais mais comuns, e todo mundo acha normal. O desejo de sempre crescer na vida. Nós temos que crescer na vida, nós temos que andar, nós temos que avançar. Jesus chama isso glutonaria, embriaguez e os cuidados com a vida. Exatamente essa ideia de que eu tenho que sempre avançar, eu preciso ter mais. Se daqui a 10 anos eu tiver igual, então as coisas não avançaram, não foi bom. Esse vício por excesso, não é porque hoje eu não tenho o suficiente, mas eu acho que eu preciso de ter mais. Então é difícil distinguir, hoje em dia, conquista merecida ou necessária de uma busca por excesso indulgente.
Então, nesse sentido, a pessoa mais magrinha, que tem aquela alimentação mais adequada, é um glutão. É por isso que Jesus colocou as três coisas. É por isso que Paulo vai fazer a mesma coisa. É por isso que a Bíblia sempre coloca junto. Porque o que a Bíblia quer é que você tenha uma visão do que o pecado é, do que o pecado fez no centro da vida humana, no coração do homem. Então, a fome é um dos fatos mais severos da experiência humana e necessário. Então, é uma coisa que se manifesta a cada dia e precisa ser satisfeita, né? Você almoça, mas horas depois a fome ela volta. É uma coisa inexorável enquanto você está vivo. Grande parte de toda a atividade do ser humano gira em torno de comida. Se você pensar quantos caminhões estão transportando comida, quantos navios, quanto as pessoas estão trabalhando de tal maneira, isso ficou associado que você chama a trabalhar de ganhar o pão de cada dia. Eu preciso ganhar meu pão. É óbvio que isso, por causa de algo como a glutonaria, está muito além do que é verdade. Quando o cara está buscando o pão de cada dia, ele está criando muitas necessidades que vão muito além. Por isso, quando Jesus ensinou a orar, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dá o necessário, nos dá o suficiente, para mim poder dizer igual Paulo: eu não tenho necessidade de nada, eu tenho o suficiente. Então você vai ver que, se você for ver o comércio, restaurantes, lanchonetes, o mundo do transporte, tudo na nossa vida, está a agricultura, que é, por exemplo, um dos motores da economia do Brasil, é comida. Tudo, grande parte da atividade humana, desse burburinho humano, gira em torno de comida, porque há essa coisa inexorável, não é? E a fome é assim. Nós podemos dizer, sem exagero, que ela é a mola mestra que move a máquina humana diariamente, em todos os lugares. Agora, todo desejo de excesso flui de uma falta de satisfação. O Paulo está satisfeito, é por isso que ele não tem um desejo de excesso. É por isso que ele não está manifestando glutonaria. Certamente você hoje comeu melhor do que Paulo estava comendo na cadeia romana. Não é? Então, não importa o excesso do quê? Eu nunca estou satisfeito. Eu não estou satisfeito com a minha porção do meu prato. E eu quero mais do que minha fome necessita. Não é assim? Eu quero mais, mas eu também não estou satisfeito com o meu leito matrimonial. Eu não estou satisfeito com o sexo dentro daquilo que Deus estabeleceu. Ou dentro do que Deus estabeleceu, mas no casamento que eu tenho eu não estou satisfeito. É uma fome por excesso, eu nunca estou satisfeito. A minha conta bancária nunca está satisfeita. A atenção que as pessoas me dão, eu nunca estou satisfeito. A atenção que a igreja me dá, eu não estou satisfeito. É um desejo por excesso, não é? Mas por quê? Cada porção de qualquer coisa é uma porção finita. De um todo finito, eu nunca... por mais que eu abocanhe um pedaço maior, nunca vai me satisfazer. Então essa é a história de Gênesis 3. Qual foi o pecado no Jardim do Éden? Senão o desejo excessivo, senão uma manifestação de glutonaria. Adão e Eva receberam o paraíso. Ele era um paraíso para os olhos, ele era um paraíso para o paladar, não é? Mas o que fazia o paraíso? O paraíso não era nada disso, não tinha nada a ver com comida, não tinha nada a ver com bebida, não tinha nada a ver com não doença, não tinha nada a ver com nada disso. O que fazia do paraíso o paraíso era que naquele lugar o homem andava perfeitamente em comunhão com Deus. É isso que fazia o paraíso. Apesar disso, o pecado, a essência do pecado foi que essa fome por excesso fez haver uma necessidade que nada disso eles se perceberam satisfeitos e acharam que alguma outra coisa podia ser acrescentada a isso. E isso é o início, é a queda humana, e isso é um processo que aumenta. Então nós nos tornamos vorazes. Os desejos se tornaram vorazes em nós. De tal maneira que Provérbios 27, 20 diz: nossos apetites, desejos são mais fortes, são tão fortes quanto a morte. É incrível ele fazer essa associação, porque nada é mais poderoso que a morte.
E é o que a Bíblia diz, estamos sempre indo em busca da próxima coisa que vai satisfazer a nossa sede infinita. Nós achávamos que era o namoro, depois nós achávamos que era o casamento, depois nós achamos que era o sexo extraordinário, depois nós achamos que seria a conquista financeira, ou a posição, ou o reconhecimento. Não tem fim. É o que propulsiona nossas almas sempre em direção ao excesso, é exatamente essa expansão daquilo que o pecado é na alma humana. O que nós precisamos é de um outro tipo isso é inexorável no homem. Nós precisamos de uma outra coisa, de uma santa voracidade. De tal maneira que a Bíblia, quando fala sobre crer em Cristo, nunca ela fala sobre algo intelectual, simplesmente. Você pode crer que Cristo morreu na cruz, há 2000 anos atrás, e é triste quando alguém diz para outra pessoa assim, se você crê nisso, você está salvo. Porque a crença salvadora, a fé salvadora na Bíblia, nunca é um assentimento intelectual com fatos na história. A fé bíblica é Jesus dizendo assim, eu sou pão. Aquele que comer de mim, nunca mais terá fome. Você vê, aquilo foi aplacado, aquela fome, aquela sede, aquela necessidade por mais, foi aplacada. Crer em Cristo é ter Cristo como esse pão que acabou com a fome. Acabou com aquilo. Ou então, eu vou dar uma água, não é? Para você beber, e você vai ver uma fonte, você nunca mais vai ter sede. Você vê exatamente aquela coisa inexorável que impulsionava o homem para o excesso, ela é aplacada porque outra coisa satisfez, um pão que matou toda a fome, uma água que acabou com toda a sede. Então há apenas uma fonte infinita de satisfação que pode satisfazer nossos desejos sem fim. É sobre isso que glutonaria está falando. É por isso que Jesus falou sobre glutonaria, embriaguez e cuidados com a vida. Nessas três coisas, as pessoas estão tentando achar mais para satisfazer o anseio por mais do coração humano, o anseio por excesso, o anseio que impede naturalmente o homem de dizer como Paulo, estou satisfeito com a minha porção. O homem nunca vai dizer a glutonaria e a embriaguez, os cuidados da vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o homem nunca vai estar satisfeito com a sua porção, ele quer mais. Essa essencialmente é a escravidão do pecado. Em Josué, capítulo 7, 19 e 25, diz assim, então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória a Deus. Ele tinha dado glória a outra coisa. Dá glória ao Senhor, o Senhor aqui é Yahvé, né? Deus de Israel, e faze uma confissão perante ele, e declara-me agora o que você fez, não ocultes mais. E respondeu Acã a Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Explicou, quando vi entre os despojos uma capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, eu cobicei-os, e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava realmente escondido na tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as puseram perante Yahvé, o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos perturbaste? Perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. É um texto claro e acaba de uma maneira grave e dura. Isso é Deus falando. Isso é o Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo em amor em Cristo. Os teólogos morais da Idade Média, eles falavam da gula de 4 formas diferentes. Eles falavam que você pode comer e beber de 4 formas diferentes: excessivamente, suntuosamente, delicadamente ou impulsivamente. Ele diz que tudo isso era gula. Tudo isso, de alguma maneira, era uma sede por um excesso, não é? De uma maneira
diferente. Então, primeiro você tem o excesso, que é a necessidade de muito. Você vê, isso pode ser aplicado a comida, como está aqui, mas aos cuidados da vida, a tudo. Por isso que Jesus colocou isso junto, porque isso é o que o pecado fez no coração. Então, primeira ideia de excesso, que eu tenho que ter muito, tenho que ter mais, tenho que comer mais. Não é a fome que dita aquilo, é uma necessidade de mais, de excesso. E também comer, era a segunda coisa, suntuosamente, não é? Que é o teu desejo de ser o alimento mais rico. Não basta ser muito, mas tem que ser um alimento rico, tem que ser um alimento fino, que tenha um valor, isso tem um peso. E ou você pode comer delicadamente, é que você exige o alimento mais perfeitamente preparado, sabe? Mais delicadamente preparado, ou impulsivamente, é que você quer agora, né? Você quer comida e você quer nesse instante, ou você deseja coisas e você deseja agora, impulsivamente. Você pode rir, não é? De maneira condescendente, dessas divisões que eles fizeram. Mas pense no que é gula. Gula é pegar algo bom, algo necessário, algo que Deus criou. O homem fez isso no paraíso, e se encher disso até você estar explodindo, até estar a ponto de explodir. A gula é um caminho para que você possa ver o quanto o pecado te afetou. É por isso que nenhum pecado em particular que a Bíblia descreve deve deixar você muito focado naquilo particular. Deus quer te mostrar as entranhas do seu coração, e quer que você entenda que esse problema se manifesta na sua vida toda. Se manifesta na comida, mas se manifesta nos cuidados da vida, na ideia do entretenimento e da alegria artificial produzida por outras coisas, como ele fala, glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. Então, o que a Bíblia quer dizer é que o pecado fez todos os nossos desejos desordenados dentro de nós. Nossos desejos são desordenados de tal forma que a tudo que é bom nós tornamos mal. As coisas necessárias se tornaram anseios pecaminosos dentro de nós. Não é que o ser humano só faz coisas erradas com coisas ruins, tem coisas que são ruins em si mesmas, mas não é isso. O pecado fez todas as coisas boas ser pecado para o homem. Então Agostinho, ele, ao caracterizar isso, ele fala de pecado como concupiscência. Você vai ver essa palavra aparecer na nossa tradução, não é? As concupiscências do engano. Paulo diz que todos os homens estão sendo levados pela concupiscência do engano. Seria a gula da mentira. A gula que a mentira produz no coração e mente de todos os homens. Essa palavra vem de uma palavra latina, que é cupere, que significa desejo. Não é? E outras palavras vêm da palavra latina, cupere, que fala de forte desejo, anseio, que a Bíblia chama de as concupiscências do engano, os desejos dominadores do engano no coração do homem por mais. Porque exatamente falta ao homem aquilo que a gente viu como a Bíblia define a fé. Um pão que mata toda a fome, uma água que mata toda a sede, e assim por diante. Então, por exemplo, de cupere vem concupiscência, vem Cupido. Cupido é um deus grego, né? Não existe um deus de fato que seja grego, mas é um deus da mitologia grega. E nós sabemos que ele tem um arco assim, que ele acerta, a pessoa fica o quê? Fica com o seu coração com um grande desejo por outro, assim. Fica apaixonado, o outro vira uma necessidade extrema para a sua vida. Cupido, ele era filho de Vênus e de Marte. Marte era o deus da guerra, né? Mas Júpiter, que era o pai de todos os deuses, quando viu que Cupido nasceu e viu o que ele produziria nos homens, à medida que ele produzia desejos que produziriam que se transformariam em necessidades absolutas, e como isso ia causar grande mal, Júpiter falou para matar Cupido.
Mas o que aconteceu é que a mãe dele, Vênus, escondeu ele na floresta lá, ele se alimentou com leite dos animais selvagens, e quando ele cresce, ele casa com Psique, que é a deusa da alma. Então, desejo e alma ficaram assim totalmente ligados para sempre. Então, ele encarnava a paixão e o amor em todas as suas manifestações, esse desejo poderoso que domina o homem, que faz o homem ir em frente. Então, o que é concupiscência? Que a Bíblia está falando que o pecado introduziu no centro do coração humano, essa fome por excesso, que é o que a glutonaria é uma infecção, um transtorno, não é? Nossos desejos ficaram tão desordenados, ficaram tão bagunçados, que esses desejos, eles nos digerem, eles nos devoram, à medida que eles governam. Por isso que Paulo diz assim em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos poderosos, ou em suas concupiscências. Da onde vem aquela palavra que eu falei, Romanos 6,12, né? Paulo está dizendo, não, em nós os desejos são servos, no mundo inteiro eles são senhores. Houve essa mudança. Você tem que pensar se os seus desejos são agentes secretos governando o seu coração, ou eles estão lá obedecendo algo muito mais poderoso. Então o desejo não é ruim em si mesmo, se você jamais satisfazer um desejo de maneira que Deus não seja honrado. Por exemplo, Sansão, Dalila era a mulher dele, não era errado ele agradar Dalila, mas quando Dalila estava aliada aos inimigos de Deus, agradar sua esposa era errado, era pecado agradar sua esposa. Você vê, uma coisa boa, uma coisa correta, se transformaria em algo errado se ele obedece Dalila quando ela estava do lado dos inimigos. Então ele devia contrariar sua esposa. Não é o que ele fez, nós sabemos. Assim são os nossos desejos. Nossos desejos são como Dalilas em nós. Eles não são necessariamente maus, contanto que ele não nos leve nunca a um lugar onde Deus seja desonrado. Se eles são desejos fiéis, se eles são desejos leais, se eles são desejos dominados de tal maneira que eles nos levam sempre para onde Deus é honrado, se eles refletem o valor da glória de Deus, a razão pela qual Deus criou essas coisas e o desejo em nós, então nós podemos satisfazer esses desejos de tal maneira que Deus é totalmente honrado na satisfação desses desejos, como enquanto Sansão agradasse a Dalila, sua esposa, enquanto isso honrasse Deus, ele não estaria fazendo algo errado. Mas se o pecado capturou nossos desejos e eles se tornaram agentes enganosos, ou seja, se os inimigos fizeram aliança com Dalila e agora ela está fazendo ali secretamente o jogo do inimigo, então se nós cedermos a ele, nós estamos cedendo à conspiração que desonra a Deus. Então agora, quando Sansão cedeu a sua esposa, ele estava cedendo à conspiração que desonrava a Deus. Assim são os nossos desejos. Nós podemos colocar de outra maneira: o oposto da gula é o autocontrole, é o domínio próprio. Você vê, o oposto da gula é um fruto do Espírito. O oposto da gula, que é esse anseio pelo excesso, que se manifesta nos cuidados da vida, se manifesta na busca da alegria a qualquer preço e artificialmente, como Jesus fala, gula, embriaguez, cuidados da vida. Então, todos nós, naturalmente, temos um problema de autocontrole. Em algum lugar há desejos desordenados em nós. E nem sempre nós vamos percebê-los, porque há vícios que são espetaculares.
Eu falo espetacular no sentido de que ele é visível. Se um cara, como Jesus está dizendo aqui, se embriaga, todo mundo vê. Mas você vê, quando Jesus diz assim, cuidado com a embriaguez, com os cuidados da vida. Agora, um homem que vive para o trabalho, para ganhar, para subir na vida, você não costuma ver como você vê a embriaguez. É mais sutil. Jesus está dizendo a mesma coisa. É o desejo pelo excesso, é a insatisfação que está te impulsionando. Você não, é óbvio que você não pode. Esses desejos são traidores de algo muito maior, mas você já não está percebendo. Esses vícios espetaculares, eles são mais visíveis. Mas Deus quer que você olhe para a embriaguez e você veja, isso tem muito de mim nisso aí, quando eu olho para a embriaguez. Em vez de você pensar assim, eu não me embriago, você deve pensar o contrário. Isso é só um modelo de compreensão de como nossos corações trabalham. E é isso que Jesus está nos ensinando. Estamos todos, de alguma forma, sobre o domínio do desejo. Paulo diz que nós, filhos de Deus, agora não somos mais controlados pelos desejos, mas eles ainda existem. Agora nós vamos direcioná-los sempre em direção a algo maior e satisfatório, e vamos vê-los como traidores quando eles estão nos levando para algo que desonra a Deus. Você vê, pode ser a vida de trabalho, de estudo, qualquer coisa, porque está sendo impulsionado por esse desejo de excesso. São os cuidados da vida. Então, o coração, os nossos corações estão em algum ponto, estão cheios dessas exigências, dessas necessidades, dessas coisas que transformaram em necessidade, de tal maneira que nunca era a situação de Paulo preso numa cadeia, sem liberdade, sem família, sem conforto, você diria que estaria satisfeito e não tinha falta de nada. Você dizia, está me faltando tudo, a vida é uma miséria. Então, Deus quer mostrar a nós o que o pecado faz. Quando você olha para um pecado particular, você tem que ter uma visão abrangente. E a gente aprende 3 coisas aqui. Quão profundo é esse desejo, qual é a estrutura dele e qual a única maneira de você ser curado. Vamos ver se a gente consegue ver essas coisas. Primeira profundidade, no texto que nós lemos aqui, Josué, para Acã, diz assim, então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então, há uma coisa notável acontecendo aqui, porque você vai ver que Acã, todos os seus bens, todas as suas ovelhas, seus bois, seus jumentos, seus filhos, tudo que ele tem, vai ser tirado do meio do povo de Israel, vai ser jogado fora. Então é um daqueles lugares que as pessoas ficam muito assustadas. Mas você vai perceber que quando Acã declara, ele não acha isso um absurdo, ele não pensa assim, o que? Essa pena é desproporcional, isso é absurdo. Ele não está agindo assim. Ele na verdade sabe que não é verdade. O que você vai ver Acã dizendo você me pegou, é verdade, foi o que eu fiz, essa é a pena correta. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus nunca se relacionou com as pessoas como as pessoas se relacionam com falsos deuses, ou como tem cristãos que se relacionam com falso Deus que eles criaram hoje. Todas as pessoas se relacionavam com os deuses porque eles tinham desejos e necessidades. Hoje, por exemplo, eu falei sobre Marte, o deus da guerra, né? Assim, eu queria vencer guerras. Eu não amo Marte, mas se eu servir a Marte, ele me ajuda a ganhar guerra, então eu sirvo Marte. Faço o que Marte quer, faço sacrifício para Marte. É uma relação de consumo aqui. Eu dou algumas coisas a Marte, Marte me dá vitória na guerra. Deus nunca se relacionou assim com ninguém. É um relacionamento de amor. Deus eternamente é um relacionamento de amor na Trindade, e Ele, na verdade, salva homens por sua graça para levar eles para esse relacionamento. Por isso que o pedido de Jesus para nós, na noite da sua morte, é para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Ou seja, para que eles entrem no amor da Trindade. Esse amor que faz o Pai fazer todas as coisas por causa do Filho, o Filho todas as coisas por causa do Pai, no poder do Espírito Santo. Então, quando ele tirou o povo de
do Egito para levar para Canaã, ele não queria que o povo de Israel pensasse na sua relação com Deus em termos de fazer de Israel simplesmente um novo Egito. Alguém que era poderoso, que invadia países, pegava suas riquezas, aumentava o seu exército, invadia outro país, pegava sua riqueza, aumentava o seu exército, até que ele, nessa relação com Deus, como as pessoas se relacionavam com seus deuses, como os egípcios se relacionavam com seus deuses, supostamente, com seus falsos deuses, eles obtivessem o que eles queriam, enquanto dava aos seus deuses o que eles queriam. Então Deus disse a ele: vocês não vão ser piratas. Eu não estou levando vocês para essa terra, eu não estou em aliança com vocês para vocês serem piratas, invadir as nações, tirar a riqueza delas, ficar com a riqueza e achar que eu sou o Deus que tem necessidades e na nossa relação vou dando a vocês essas nações porque eu sou mais poderoso que esses deuses e vou dando a vocês. Não, vocês estão vindo para a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão dentro dessa aliança. E a bênção que Israel tem, não é que ela vai ser o Egito, assim, a superpotência, é que vocês vão ter a mim, e mais nenhuma outra nação me conhece. Vocês lembram do paraíso? O paraíso era paraíso porque eles me tinham. Em todas as nações, apesar de vocês não serem melhores do que as outras, vocês vão me ter como Deus. Essa é a bênção, essa é a diferença. Nós vamos estar nessa relação profunda de amor. Eu não sou um meio para vocês alcançarem alguma coisa. Então, ninguém jamais conquistou como Israel conquistava. As pessoas conquistavam as nações e tinham seus deuses, que elas tinham esses interesses. O Deus da fertilidade, o Deus da guerra, o Deus disso. Elas pagavam, eles davam o que eles queriam. Não havia uma relação profunda de amor. Nunca houve no paganismo. Então, Deus está dizendo para eles: vocês não estão se relacionando comigo num desejo de expansão da vida de vocês. Um desejo de excesso de terra, excesso de bens, excesso disso, daquilo. Não é um desejo de se tornar uma nação materialmente rica e poderosa. Então, exceto em alguns momentos que eu disser, para que seja construído o tabernáculo e algumas coisas que Deus ia mandar, exceto quando acontecer isso, sob a minha ordem específica, vocês nunca vão pegar o tesouro das nações que vocês conquistarem. O que era algo difícil, você tomar uma nação, ela está cheia de riqueza, e você ir embora e deixar aquilo lá. Certamente outro povo ia pegar aquele despojo. Era normal as pessoas ficarem e quererem o despojo da guerra que venceu. Deus diz: não, vocês não vão pegar, vocês vão deixar para lá. E isso era absolutamente fundamental para a honra de Deus. A minha relação com vocês é essa relação dessa aliança pactual, de amor. Então, eu estarei com vocês. Eu serei o Deus de vocês. Isso que faz de vocês uma nação única. Por isso que Jesus está dizendo sobre aqueles que estão nele realmente, eles têm uma relação totalmente diferente, como Israel devia ter, do que o mundo tem com os cuidados da vida, a glutonaria, essa ânsia de excesso. Mas você sabe que Israel não fez isso a maior parte do tempo, não é? E quando eles tinham sucesso, eles eram tentados a irem além daquilo que estava estabelecido. Então você vê, Acã, ele não ficou chocado com o que aconteceu. É absurdo você punido porque guardei lá, porque ele sabia que tipo de relação Deus tinha estabelecido com eles. Todo mundo sabia quão grave era agir como ele agiu. Todo mundo sabia que aquilo estava envolvido o cerne da honra de Deus, da glória de Deus. E eles se relacionaram com Deus daquela forma totalmente única em relação a tudo que o mundo fazia no seu paganismo, com os seus falsos deuses. Então, isso era totalmente fundamental para a nossa autocompreensão e para a autocompreensão deles da relação que Deus tem com o homem, de como é trazer o homem para essa relação infinita de amor que ele tem com o seu filho, no Espírito. Então é absolutamente fundamental e crítico para essa compreensão. A maneira com que eles viviam e faziam as mesmas coisas que as outras pessoas faziam era totalmente diferente. Eles ainda lutavam, ainda havia guerras,
como ainda há na nossa vida trabalho, estudo e todas as coisas que envolvem a vida. Mas quando Acã viu o que ele viu, e a gente vai ver isso em instantes, o coração dele fez ele cobiçar aquelas coisas de uma maneira que era totalmente contrária a tudo que Deus tinha revelado. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o quão ruim era, ele sabia quão claro Deus tinha sido com eles. E quando ele foi pego, então, ele não disse, que absurdo, não sabia de nada, acho essa pena muito severa. Ele disse, fui pego, é verdade, eu sabia. Ele não disse, o quê? Vocês vão me matar, vão me apedrejar, vão queimar tudo? Ele sabia. E qual é o ponto? O ponto aqui é que o nosso desejo, o desejo do nosso coração para as coisas, pode ser tão forte. E eu acho que essa é a história de muitas pessoas, que supera a nossa consciência. Você vê, é por isso que a fé não é descrita como um assentimento intelectual. Deus é bom, Deus mandou o seu filho, ele morreu na cruz, eu acredito nisso. Porque isso não é suficiente, para conter o nosso desejo, ou os desejos. Isso não é suficiente para o nosso coração ser aquilo que Paulo descreveu. Não reine, portanto, em vossos corpos mortais esses desejos. Eles não reinam. Assentimento intelectual e crença intelectual não é suficiente. Realmente alguém pode falar para você sobre todas as doutrinas da graça, as verdades incríveis, não está ali metido todas aquelas heresias tão comuns hoje, e a vida dele ser tão fracassada quanto de quem não conhece nada disso, ou quanto quem está envolvido naquelas heresias, porque é assentimento intelectual. O que isso mostra é que isso supera a nossa compreensão, supera a nossa razão. É óbvio que Acã sabia, é óbvio que a consciência dele o acusou, ele escondeu, ele enterrou. Eventualmente, o desejo, assim, vai superar até o medo da consequência. Muitas pessoas não fazem coisas, ele tem medo da consequência. Quando é isso que te freia, haverá um momento que até o medo da consequência não vai ser suficiente. E até mesmo o teu senso de autopreservação vai sucumbir. O que é tão poderoso em nós, né? Um senso de autopreservação. Ele sabia que podia ser pedrejado, sua família toda se perder e todas as coisas. Mas é assim que as pessoas tratam o dinheiro, assim, e sexo, e trabalho. Não importa o que Jesus avisou. A Bíblia é muito clara quando trata do dinheiro, de todas essas coisas. Não há nada de obscuro. Se era claro para Acã, vamos combinar, é muito mais claro para nós. Por exemplo, a gente leu um texto aqui, Jesus disse, cuidado para que a glutonaria, a embriaguez e os cuidados da vida. A gente sabe. Pecado, então, afeta o coração do homem, ele faz com que algumas coisas ele tenha que ter a qualquer custo. E, claro, esse a qualquer custo, quanto mais tu conhece Deus, mais é a custo da coisa mais importante. E ele vai te levar até o ponto, sempre, em que você perde tudo. Então, sempre o pecado te leva a desejar mais, até você não ter mais nada. É assim, não é assim com Acã? Ele quis mais, até que acabou queimado, apedrejado. Assim, Deus quer te pintar assim claramente o que o pecado faz. Então você sabe, mas acaba que o sexo, o dinheiro, os cuidados da vida ficam de um lado e a pureza da palavra de outro. Isso não faz, por fim, nada que faça ser suficiente para você dizer, não, isso aqui é um excesso, isso aqui é a essência do pecado. Então é o que aconteceu com Acã. O nome disso é concupiscência. É um desejo da mentira, são as concupiscências da mentira, do engano, porque sempre vai deixar um homem sem nada, sempre vai fazer como com Acã. O coração faz você querer alguma coisa tanto que é um suicídio querer aquilo. É mortal, vai te levar sempre e acabar sempre a perder tudo que você queria.
Tudo que mais você almejava, que era ser completo, que era ser pleno, que era ser satisfeito, que era estar com o coração em paz pela satisfação. Então, o pecado afeta nossos corações de tal forma que a parte mais alta, nobre do nosso coração, a mais básica, não é mais nossa razão, não é mais o teu conhecimento bíblico, não é o que você sabe, o que Deus disse para o casamento, para o sexo, para o dinheiro, para o trabalho, para qualquer coisa. Não é mais a sua consciência que vai falar a respeito disso, não é nem mesmo o teu instinto de preservação. Nós vamos acabar querendo e desejando ir na direção que queremos, até que nós perdemos tudo. As Crônicas de Nárnia, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a Feiticeira Branca, e isso está falando a respeito disso, não é? Em cada ser humano, a concupiscência tem um poder diferente em determinadas áreas, não é? A Feiticeira Branca só precisou saber o que Edmundo mais gostava, não é? Para que ele traísse seus irmãos, para que ele acabasse indo além do amor pelos seus irmãos, além do que ele sabia ser certo, além do que ele sabia ser decente, e era um doce, né? Um prazer turco, o doce. Então, o que a serpente fez? A Feiticeira Branca. Ela deu para ele um prazer turco que era mais gostoso do que... Ele já gostava de prazer turco. Já era a coisa que ele mais adorava, assim. E ela simplesmente deu o mais gostoso que ele comeu na vida. De tal maneira que você pode imaginar, se Edmundo comeu o prazer turco mais gostoso, ele ficou satisfeito. Não, tudo que Edmundo queria agora era mais prazer turco. Até que ele estava disposto a trair seus irmãos, e ele estava tentando engolir tantos quadrados de doce quanto possível. Quanto mais Edmundo comia, mais Edmundo queria. É gula, você vê, é o excesso. Ele estava encantado, não é? É como nossos corações funcionam, queridos. É isso que Jesus está dizendo. É isso que a história de Acã está dizendo. É como o coração se agarra a coisas boas. Prazer turco é errado? Um doce? É óbvio que não. A maneira que Edmundo se relacionou com ele e levou ele à ruína? É óbvio que sim. Coisas boas. Casamento, romance, trabalho, ministério, pregar, cantar. Qualquer coisa, qualquer prazer turco. Satanás não se importa com nada disso que a gente acha importante. O ministério, pregar, cantar. Se aquilo for um prazer turco, ele não se importa. Ele pode nos dar mais, aumentar nossa necessidade. É óbvio que aquilo é gula. É óbvio que aquilo não tem nenhuma relação com o que devia ser realmente. E ele busca em todos nós o prazer turco adequado. Então, em Números 11, você vê que os filhos de Israel, quando atravessaram o deserto, foi dado a eles maná para comer, que era o pão do céu, não é? Mas eles queriam o quê, queridos? Eles falaram igual Paulo na cadeia: temos o suficiente, estamos abastecidos, não passamos fome, estamos indo para a terra prometida, está tudo bem. Eles queriam carne. Eles iam ficar mais saudáveis e mais nutridos com a carne do que com o que Deus estava dando? É óbvio que não, mas eles estavam satisfeitos. De tal maneira que ele falou assim: e dirás ao povo, Deus disse, santificai-vos para amanhã, e comereis carne como vocês querem. Porquanto chorastes aos meus ouvidos, dizendo, quem nos dera comer carne? Pois nós íamos bem no Egito. Ou seja, a vida era boa no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e vocês vão comer. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas vocês vão comer carne um mês inteiro, até sair carne pelo nariz de vocês, até que vocês ficarem enjoados dela, porquanto vocês rejeitaram ao Senhor, que está no meio de vós, e vocês choraram diante de mim, dizendo, porque saímos do Egito. Vocês estão dizendo o seguinte: nós não somos felizes nem completos e sem carne. Vocês me rejeitaram. Você vê, eles nunca falaram que rejeitaram a Deus, mas Deus está dizendo, gula é uma rejeição a mim, o cuidado com a vida é uma rejeição a mim.
Paulo não está me rejeitando, Paulo está dizendo, eu estou satisfeito. Eu tenho o suficiente, o necessário, e tenho Deus. Eu estou satisfeito. Então, se você olhar, capítulo 11, 33, 34, diz assim, quando a carne estava entre os dentes, ainda que foste mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se tornou Quibrote Ataavá, porque ali enterraram o povo que teve o grande desejo, a concupiscência, a cupere, a gula, que disse para mim que não era suficiente, que nada era suficiente, que eu não era suficiente, que me rejeitou. Ou seja, a maneira que Deus castigou foi que eu vou dar a vocês até vocês enjoarem, vocês descobrirem que isso pelo qual vocês tanto querem, os cuidados da vida e tal, vai fazer vocês morrer com fome. Porque isso, quando sair do nariz de vocês, de tão cheio que vocês estiverem dessas coisas, vocês não vão estar satisfeitos. Nunca vão estar satisfeitos. A natureza desse desejo dos nossos corações é a definição básica do pecado. Por isso, quando a gente pensa no pecado, simplesmente num pecado particular, Deus quer que você tenha sempre uma visão maior. Porque senão, você podia dizer que eu sou uma pessoa gula, pastor, eu me controlo, tenho uma alimentação balanceada, você não entendeu nada. Por isso Deus está falando sobre essas coisas juntas. Ele quer que você entenda a essência do pecado. Era como aquela pessoa dizendo, não, eu não adultero. Deus está dizendo, você não entendeu o espírito da lei. Você não entendeu como Deus se relaciona com o homem, que tipo de aliança ele faz e como ele, quando ele realmente transforma o homem, aqui ele leva o homem a essa satisfação que o filho tem no pai, que o pai tem no filho, no Espírito Santo. Para sempre. Então, desejar alguma coisa para além daquilo que é realmente necessário dentro dos limites que Deus criou, isso vai estar além da razão, queridos, vai estar além da consciência. Você vai querer isso até além da sua própria autopreservação. O pecado sempre é assim. Ninguém, como Acã, pode dizer que as pessoas que têm essa... Eu já falei isso aqui, que por acaso eu falei esses dias, que tem gente que diz, que coisa, a gente come, engorda, bom é comer e não engordar. Você vê, essa ceia por excesso. Deus disse, é isso que vocês deviam estar se satisfazendo em mim, assim, mas não é assim, não é? Tudo é tediante em relação a Deus, tudo é com hora contada, minutos, mas o pudim o cara queria sem limites. E ele não queria que Deus ajudasse a ele. Deus está dizendo isso, num dia todo mundo vai morrer com as narinas cheias de tudo que desejaram. E vão descobrir, igual Acã, que o final de tudo é um grande incêndio, é uma grande morte. Não morre só você, morre você e tudo aquilo que você achava que ia te satisfazer. Você vê, morreu Acã, foi queimado os bois, o dinheiro dele, tudo que era dele, tudo que ele achou que um dia entregaria a ele aquelas coisas. Então, deixa eu dar um exemplo de como é assim, tudo que você mais quer, você vai perder. Pense num hipocondríaco. O que um hipocondríaco mais quer? Saúde. Ele tem a obsessão de não ficar doente. Então ele começa a tomar remédio, ele toma remédio o tempo todo, cada dor que ele sente, ele pensa que é alguma doença, ele fica lendo na internet os sintomas das coisas, né? Ele começa a ficar com medo de micróbio, de germes, porque tudo que o hipocondríaco quer é ter saúde, mas isso vai fazer o que com ele? Vai fazer ele perder a saúde. Vai começar a andar igual Michael Jackson com uma máscara, porque o ar tem germes, e ele não pode ficar ao ar livre muito, porque o ar livre é muito poluído, e aí a água também é poluída, você vê, ele vai ficar, e aí ele vai perder a saúde. Tudo que ele está fazendo, ele vai começar a tomar remédio. Tudo que ele queria era saúde, mas esse desejo intenso pela saúde vai fazer ele perder a saúde. É isso que a Bíblia diz, é isso que o pecado faz, não é? Você é infectado por um medo de perder o que você quer, e você vai perder, e você tem um desejo de satisfação, que é exatamente do que você vai acabar totalmente vazio.
O que o cara do hipocondríaco precisava era de sol, de ar fresco, mas ele tem medo de perder a saúde, então ele começa a abrir mão de todas essas coisas, de toda a comida que ele acha que tem química, que tem não sei o quê, que não tem não sei o que lá, ele vai ficando doente. Quando eu estava estudando, tanto primário, não é, sei lá, todas as fases do nosso estudo, qual é as pessoas que menos têm amigos, queridos? É aquelas pessoas que são obcecadas em querer fazer amizade. A pessoa quer ser amigo, a pessoa quer ser amiga, ela quer fazer amizade. Assim que ela faz uma amizade, ela começa a sufocar as pessoas pensam, que cara chato, você que pessoa chata, não é? Tudo que ela quer ter amigo, ela acaba não tendo amigo nenhum. Ninguém suporta, ninguém aguenta, não é? Porque ela quer tanto ter amigos, ou grandes amigos, e isso acaba fazendo com que ela perca exatamente isso, igual o hipocondríaco que queria ter tanto saúde e perde. Isso acontece em todas as áreas da vida. Eu não sei quantas vezes eu aconselhei cônjuges que estavam com tanto medo de perder o casamento, que eu tinha que falar, você vai perder o casamento, ninguém suporta essa coisa sufocante, esse ciúme, esse cuidado, você tem tanto medo de perder o seu casamento, você vai perder, você está destruindo ele. É igual o hipocondríaco que não queria perder a saúde, ficou obcecado pela saúde, vai perder a saúde, você não quer perder o seu casamento de jeito nenhum, porque ele é para você muito mais do que ele devia ser. Então você não consegue descansar, você sufoca, você persegue, você vigia, você vai perder o casamento que você não quer perder, porque esse teu cuidado de não perder, essa tua ânsia, essa tua gula por isso, vai fazer você perder. Então, a pessoa é tão ciumenta, é tão sufocante, é tão dependente, que aquilo não pode ir à frente, aquilo vai sendo morto. Veja bem, essa é a forma como funciona a concupiscência do engano. Ela sempre vai levar a pessoa a desejar algo que vai acabar sendo aquilo que é a fonte final de perder tudo. Então, aquela pessoa que é tanto seu amigo, fica atrás dos outros, como um cachorrinho, suplicando a amizade de todos, daqui a pouco todo mundo acha a pessoa chata. Não é? Há pessoas que pensam em comunhão cristã assim de uma maneira sufocante, né? Temos que estar juntos, temos que ficar juntos, temos que fazer isso juntos, daqui a pouco não aguenta mais. Porque não tem nada de cristão, aquela pessoa sufoca as pessoas. Sempre é sufocante os seus relacionamentos. Então, chega uma hora que as pessoas não querem ficar perto. Então, porque havia tanto medo, elas queriam tanto alguma coisa, estavam tanto medo de perder algo, que eles perdem. Por que Saul perdeu o trono, queridos? Porque ele perdeu o trono. Se ele não se importasse tanto com o trono, ele não perdia o trono, mas ele estava obcecado pelo trono. Então ele via todo mundo como inimigo, né? Cantaram uma música, Davi matou os filhos de milhares, ele vai querer o trono. Ou seja, o que fez Saul perder o trono era a obsessão dele pelo trono. Ele tinha ganhado o trono sem fazer nada. Ele podia simplesmente dizer, Deus me deu o trono, vou viver isso aqui que Deus está me dando. Mas não era assim. Agora a coisa mais importante para Saul era o trono. Ele vai perder o trono. Deus diz, essa é a essência do pecado. É pegar algo assim e ter essa dependência, essa necessidade. Isso é a concupiscência do engano. Por quê? É uma mentira. Você vai morrer enfastiado com isso. Você vai perder esse próprio impulso do pecado. É autodestrutivo, é um impulso suicida, mas normalmente é quase que inútil, né? Eu falei que aconselhei várias pessoas sobre vivendo problemas de casamento, mas quase ninguém parou, sabe? A pessoa estava sufocando a relação, você vai destruir, você não pode viver assim, mas a pessoa continuou até destruir, como Acã. Não era porque ele não sabia, não é? Então, quando a pessoa é viciada em algo concreto, é mais visível, né? Como eu falei, você pode pensar em pornografia, jogos de azar, distúrbios alimentares, hipocondria, qualquer coisa dessa, está tudo dentro da mesma coisa, tudo aquilo que o pecado faz. Deus, muito mais do que você pensar em pecados particulares, quer que você entenda o que o pecado é. E se você compreender, e se Deus for aquilo que Ele deve ser, você vai ver que todos os pecados, não existe essa coisa de um pecado que é muito difícil, outro que não. Todo pecado é totalmente escravizante, a não ser que haja essa nova relação no coração.
Então, mas é mais fácil de lidar quando você está pensando em algo concreto. Deus usa essas coisas concretas para mostrar como o pecado é no coração de todos. Então, pense, na maioria das vezes quando você está deprimido, até porque essa virou uma epidemia da nossa geração, as pessoas fingem que a depressão que elas sentem é porque a química começou a não funcionar bem, mas é óbvio que está sempre ligada a alguma coisa que ela queria e não tem. Há uma insatisfação. Então, a maioria das coisas, quando você está mais deprimido, a maioria das coisas, quando você está mais desanimado. Por que as pessoas ficam desanimadas? Às vezes as pessoas dizem, estou tão desanimado na vida espiritual. Por quê? Por que você está desanimado? O meu ministério, não sei o quê. Você estava animado com as coisas erradas. Não é que você está agora desanimado. Você nunca esteve animado por causa de Deus. Por isso que você está desanimado agora. É óbvio que você tinha desejos em coisas que não é Deus, que não entregaram o que você imaginava. Você achou que o ministério ia fazer isso, ou então que o reconhecimento das pessoas ao teu ministério ia fazer aquilo, ou que o dom daquilo ia fazer aquilo, ao ser reconhecido pelas pessoas. Não tinha nada a ver com Deus. Você está desanimado porque não era Deus que te animava. Porque, pelo que eu saiba, Deus não mudou na última eternidade. Então ele não pode ter mudado. Mas a pessoa está desanimada porque o que ela mais queria não está entregando. E não é Deus. A maioria das vezes, quando você está com acesso de raiva, quase sempre é porque aquilo que você ansiou não está acontecendo. Então, olhe para si mesmo, você vai encontrar aquilo que a gula faz. A razão pela qual você está tão desanimado, tão desesperado, tão petrificado, é sempre porque você tinha um desejo imoderado. Sempre porque não era um desejo que pode estar associado à glória de Deus. Não era um desejo que glorificava a Deus. Não era um desejo que honrava a Deus. Era imoderado, era gula, era concupiscência, era excesso, era da onde você queria tirar as fontes da sua vida. Paulo está na cadeia, ele desejava coisas boas. Tu acha que Paulo desejava ficar na cadeia, dormir num lugar ruim? Lógico que não. Mas ele não tinha desejo imoderado por nada disso. Ele reconhecia que nada disso era uma necessidade. Então ele desejava ser livre, desejava estar no convívio das pessoas. A amizade é bom? É bom. Ele desejava estar lá junto com o Timóteo, junto com as pessoas, junto com os irmãos das igrejas, desejava estar pregando. Ele não estava fazendo nada disso. E esses desejos não eram errados, mas nenhum desejo dele era imoderado. Sem pregar, sem estar diante da igreja pregando, eu sou infeliz, eu não estou bem aqui na cadeia. Não. Ele tinha esse desejo, mas não era imoderado, não era pecaminoso. A coisa mais que você pode espiritualizar, como pregar, por exemplo, ou fazer algo para Deus, pode ser totalmente pecaminoso. Paulo podia estar insatisfeito, porque ele não estava pregando, ele estava na cadeia. Mas nenhuma dessas coisas que ele desejava eram desejos imoderados. Então, se o desejo que você tem por qualquer coisa, pode ser um relacionamento, casamento, sexo, dinheiro, qualquer coisa, trabalho, qualquer coisa, se esse desejo for moderado, você vai sempre poder dizer, poxa, eu gostaria de ter isso, poxa, seria uma coisa boa, mas não é crítica na minha vida, eu não tenho que ter isso. Se eu tivesse isso, seria bom. Como Paulo dizia, se eu for solto, vai ser bom, mas não é crítico. Isso não faz eu satisfeito ou insatisfeito, porque não é crítico para mim. Se você pudesse dizer isso, você, óbvio, nunca ficava desesperado por nada. O desespero está sempre ligado a um desejo imoderado, a algo que eu não posso perder, ou a algo que eu tenho que ter. Se esse desejo fosse moderado, ou seja, correto, por que você fica tão decepcionado quando não reconheceram você? Porque teu desejo por reconhecimento era imoderado, não era nada demais. Não é um desejo essencialmente ruim, mas você não depende disso. Paulo era considerado o lixo do mundo, isso não mudou nada. Mas ele gostava, ele dizia, a coisa que eu mais gosto é ser considerado o lixo do mundo? Não, mas o desejo de Paulo não era imoderado. Nenhuma dessas coisas eram críticas para ele. Faria ele satisfeito ou não. Então, quando você fica amargurado, decepcionado, irritado, você não estaria petrificado, ou preocupado, ou deprimido, se aquilo que você não tem não fosse algo crítico. Então, na parte inferior de todo o teu desencorajamento, de todo o teu desânimo, de todas as suas
está um desejo imoderado. Por isso que eu falei, você podia achar que a gula era algo distante de você, mas na verdade é algo presente. Então, quando você está realmente viciado, por isso que os pecados espetaculares dá uma visão melhor para você. Deus deixa isso como um exemplo para nós. Por exemplo, quando você está viciado, não em algo espetacular, mas em certeza, você nunca toma as decisões que você tem que tomar, porque você só quer tomar decisão se você tiver certeza que aquilo tudo vai acontecer de uma maneira correta, maravilhosa. É óbvio que isso paralisa. O apóstolo Paulo escreveu Romanos porque ele tinha um desejo. Paulo queria ir à Espanha, e ele ia passar, ele disse, o meu desejo de ir à Espanha, esse desejo está no meu coração. Por exemplo, Romanos 15. E eu, então, ele escreveu para os romanos, ele não fundou aquela igreja, ele não tinha estado lá, mas eu vou passar por aí. Quando eu estiver indo para Roma, para a Espanha, eu vou passar aí. Então ele resolveu escrever uma carta para eles. Mas Paulo foi à Espanha? Ele nunca foi à Espanha, queridos. Ou seja, você pode dizer que Romanos, de certa forma, é fruto de um desejo nunca satisfeito no coração de Paulo. Mas quando Paulo está preso lá para morrer, e escreveu para Timóteo, o que ele falou? Combati o bom combate. Ele não está amargo porque não foi para a Espanha, porque tudo deu errado, porque todos os planos ao nível do que ele imaginou fracassaram. Você vê, mas se você quiser ter a certeza, mas Paulo não estava amargo, antes ele não tivesse feito plano nenhum, ele não estava amargo. Eu queria ir para a Espanha, mas não era crítico, meu ministério tinha que alcançar a Espanha, não era crítico. Eu queria ir para a Espanha, mas eu não vou. Isso não tem importância. O combate acabou, sem a Espanha. Nada era desesperado para ele. Então, o desejo de Acã era um desejo suicida, ele sabia. Mas era um desejo tão grande, ele tinha que ter. E porque ele tinha que ter, ele perdeu tudo. Então, a concupiscência sempre precisa de desejos bons para deturpar, até tornar. Ele precisa lá no paraíso pegar algo que não é mal e tornar em algo mal. Então, você tem que entender a estrutura. Nós não temos muito tempo. Existem 4 etapas. Acã não começa imediatamente na garra das coisas. Ele disse, eu pequei. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, e peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e esses que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata está debaixo dela. Agora, presta atenção, ele diz, eu vi. É assim que a concupiscência funciona, assim que a tentação funciona. A palavra hebraica aqui, que é usada para o eu vi, não é a mesma dessa ideia de concupiscência. Não é só enxergar as coisas. Você tem que entender a estrutura que te leva a isso, aquilo que a Bíblia chama de gula, aquilo que é a concupiscência. Acã não só olhou como se olha as coisas, ele realmente parou e ficou observando aquilo que ele sabia, que Deus tinha falado a respeito. Em segundo lugar, nessas 4 etapas, não é que a concupiscência usa, você vê que não foi um olhar casual. Ele prendeu, ele segurou Acã. Então você vê, o primeiro passo na tentação não é a cobiça, não foi a cobiça que fez Acã ir em frente. O primeiro passo da tentação é ir além do simplesmente perceber as coisas, é realmente olhar para elas. É como Asaf, que diz que ficou olhando a prosperidade dos ricos. Se você só olhasse que os ricos prosperaram, isso não era um problema para você. Mas Asaf começou a prestar atenção naquilo e pensar a respeito daquilo. E ele se abriu àquilo que Deus tinha dito não, por causa disso. Como aconteceu no paraíso. Então, por isso que quando a Bíblia diz vigiar e orar, e quase sempre as pessoas usam como uma desculpa, porque a carne é fraca, né? Como desculpa, Jesus está falando o contrário, é que você, como sabe como funciona a tentação, você sabe que esse é o primeiro passo. Então ele diz, eu vi, foi essa a primeira coisa. Em seguida ele diz,
Eu pesei todas aquelas coisas. Você diz, não, ele não disse isso, não disse mesmo, assim, com essas palavras. Mas é o que você percebe, isso é uma paráfrase, eu diria. Porque ele diz assim, eu vi um belo manto babilônico, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Agora, bem, como que ele sabia que tinha 200 ciclos de prata no negócio? Você pode olhar 3 moedas de prata num lugar e dizer assim, tem 3, tem 5, mas 200? Só uma maneira de você saber que há 200 ciclos de prata dentro de um lugar, de um recipiente. Você tem que contar. Você tem que contar. Para você saber, é 200. Então ele teve que contar. Quando eu vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Aí eu cobicei. Foi quando ele parou, foi quando ele contou quanto tinha, foi quando ele começou a pensar muito a respeito daquilo, e quando ele deu atenção àquilo, é que o coração dele começou a cobiçar. Josué 7:21. Aqui o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele está dando peso, ele está dando glória àquelas coisas. É isso que é dar glória. Por isso que a palavra glória, ela está associada a peso. Ele começou a ver o valor que aquilo tinha, o que aquilo poderia dar a ele. Isso é dar glória. Ele começou a dar glória àquelas coisas que não era Deus. Ele começou a imaginar, a pensar. Então é por isso que essa palavra tem essa conotação no mundo físico, de dar peso. Isso tem peso na minha vida. Ou seja, isso tem glória. Por isso que a glória, a palavra peso, está junto. Quando por exemplo, tem um furacão igual teve agora nos Estados Unidos, você vê que as coisas que mais ficam seguras são as que tinham uma melhor fundação, tinham peso. E na tua vida há algumas coisas que você está dando glória e tem esse peso final assim na vida. É sobre isso que a gula está falando, a concupiscência está falando. Aquilo se torna central. Se aquilo cair, vai ser uma ruína. Grande será a ruína. É uma ruína. O pecado sempre é uma inflamação da sua imaginação. É uma doença da imaginação. Você começa a pensar, por exemplo, sobre o casamento. Você começa a pensar, o que ele vai te dar, como vai ser maravilhoso. É óbvio que quando você comparar a realidade com a sua imaginação, você vai começar a ter problemas. É sempre uma inflamação da imaginação. Você pensa sobre sexo e tudo que o sexo pode te dar. Você pensa sobre uma carreira e tudo que ela pode te dar. Deus está dizendo, você está dando glória a essas coisas. Está dando peso a elas. Você acha realmente que elas têm esse peso aí. Você não para imaginando como vai ser tudo que eu sou para você. Eu não tenho peso, você não me dá a glória. Você não gasta. Por isso que alguém disse que a sua verdadeira cristianismo é aquilo que você faz como você não tem nada para fazer. Quando você pode pensar no que você quiser. Sabe quando você fica pensando, se eu tivesse dinheiro para ter férias, ficar lá no mar. Então é isso, você está dando peso a isso. Você não faz isso com Deus. Isso é meditação. Você está meditando em alguma coisa que você acha que tem glória. A vida ia ser maravilhosa. Se isso fosse assim. Tu está meditando. Você que diz que não consegue meditar em Deus. Você não consegue. Você lê um texto, não consigo meditar. Mas você passa horas meditando sobre o dinheiro, sobre o sexo, sobre o romance. Você passa tempo meditando sobre isso, dando glória, dando peso, dizendo, minha vida ia ser diferente se fosse assim, e eu acho que vai ser um dia, e quando ser, vai ser maravilhoso, vai ser tudo maravilhoso. Então a imaginação é a língua da tua alma, é o teu paladar, você está encostando um pouquinho a língua lá naquilo que você está imaginando, dizendo, vai ser maravilhoso, é delicioso, e Deus está dizendo, você coloca a sua imaginação em outra coisa, para te dar satisfação e plenitude, que não sou eu. Você não me deu glória, Acã. Vocês não me deram glória. Vocês deram glória à carreira. Por isso que Jesus falou assim, embriaguez, glutonaria, os cuidados da vida. Você passou pensando, eu vou me formar, eu vou ganhar dinheiro, é isso, você está dando glória. Você está fazendo igual aquele homem que disse, eu vou fazer esses celeiros, aí eu vou dizer, come, bebe. Está imaginando, está vendo? Tem muitos anos, vai ser ótimo, diz, louco. Eu devia ser a única glória na sua vida, mas eu não sou a glória da sua vida. Você dá peso a outras coisas. Acã deu peso àquilo, ele contou, ele imaginou, tudo que isso pode me dar, tudo que eu posso ter. Agora, o que Deus disse já perdeu o peso, você viu? Deus tinha dito para ele não pegar. Mas agora que ele deu glória a outra coisa, ele vai naquela direção. Tudo que você atribuir glória, você vai adorar. E por fim você vai obedecer. Você não obedece a Deus porque não dá glória a Ele. Por que alguém
faz algo na vida sexual que desonra a Deus, porque ouve, ele meditou, deu glória àquilo, e deu a glória maior do que a Deus aquilo, ele vai adorar aquilo, ele vai obedecer aquilo. Você obedece a quem você dá glória, e você adora. Assim, o que é cobiçar? Cobiçar é adorar algo, querido, de tal maneira que a sua imaginação paira sobre aquilo, em vez de, como devia você, a sua imaginação meditar sobre Deus, não é? E nela medita de dia e de noite, não é? Encontra seu prazer. Então, não é isso, está encontrando prazer em outra coisa, meditando, alimentando, e a cobiça é adorar alguma coisa. E tudo que você glorifica, você vai adorar. E tudo que você adorar, você vai obedecer. E é por isso que você está disposto a desobedecer a Deus por causa disso, daquilo outro. Porque você deu glória àquilo, você deu um peso e disse, minha vida sem isso não vai funcionar, não vai ser boa. Então o desejo, isso que a Kant está dizendo, a gente está botando em câmera lenta, isso não aconteceu assim, tão lentamente. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que o desejo sabe que há um aparelho de glorificação dentro de cada um de nós. E sabe que aquilo que você adorar vai dirigir a sua vida. E a única maneira disso ser curado, e de você poder falar o que Paulo fez, estar num caminho totalmente diferente do de Acã, é realmente a cura. Nós não temos tanto tempo para falar sobre ela. Que só uma coisa que captura a sua mente assim, só algo que captura a sua imaginação e que você dê glória, uma glória maior, é que faz você controlar. Por que alguém diz que luta contra um pecado, mas sempre está voltando lá? É porque ele continua dando glória àquilo e não a Deus. Deixar aquilo é um horror, porque a imaginação dele, a meditação e o peso ele dá aquilo, não a Deus. Por que tem gente que eu vou ser fiel a Deus com dinheiro, mas todo mês ou é sempre uma luta? Porque ele continua dando glória àquilo. A imaginação dele continua sendo tudo que o dinheiro pode dar a ele. É óbvio que se desfazer de qualquer dinheiro é difícil demais. Isso acontece com qualquer coisa, com amizade, com relações, com romances, com dinheiro. Aquilo está sobre a minha imaginação constante, a minha meditação. Eu glorifico aquilo, eu adoro aquilo, eu obedeço aquilo. Perder aquilo para obedecer a Deus sempre é ruim para mim. Por isso que quando a Bíblia fala sobre alegria, dar com alegria, está falando, são pessoas as quais não adoram mais isso. Essas pessoas abandonam coisas, o mundo, elas não olham para trás, não é assim que a história da mulher de Ló faz. Por quê? Porque não é assim, porque ela continuou meditando em Sodoma e Gomorra. Seu sonho, sua imaginação, sua adoração, sua percepção de satisfação, eles estavam lá. É muito difícil viver assim. Vai sempre voltar para o mesmo lugar, não tem jeito, é a gula. Se você continua assim, então às vezes, isso é muito físico, às vezes não é, às vezes é um problema sexual particular, um problema físico particular, uma substância particular, mas às vezes é um desejo de ser amado, e ser aceito por um grupo, ou de ter um ministério, qualquer coisa, em que eu dou peso, eu fico imaginando, eu finjo que aquilo é para Deus, mas não é óbvio que não é. Meus desânimos, minhas frustrações, é isso, essas 4 coisas. Ele disse, eu olhei, eu pesei, aí eu cobicei, e porque eu cobicei, eu peguei. Você vê, quando você chega ao ponto da adoração, você pega, não importa mais o que Deus disse, não é verdade? Não importa mais o que a Bíblia falou a respeito do valor infinito de Cristo. A tua meditação e a tua glória não está dando glória a Ele. É por isso que Deus disse, por que Josué diz, por que você não glorificou a Deus? Por quê? Por quê? Então, seja ciente que você está olhando e observando coisas. Nesse primeiro instante, é um momento que você pode vencer isso. Não é no primeiro passo, na hora que ele olhou. É por isso que Jesus disse, teu olho te escandalizar. Ele já está falando que você, se é uma pessoa sábia, você sabe que você nunca devia parar realmente diante de algo que você sabe de antemão que desonra a Deus. Então, e que vai te levar a desonrá-lo. Mas a Bíblia nunca para aí, não é?
se qualquer coisa, eu acho que a oração não respondida revela muita gula, muita concupiscência dos nossos corações. Quando a pessoa ora, Senhor, se tu fizer isso, eu preciso disso, e se quando a pessoa não é ouvida, ela fica totalmente quebrada, é óbvio que Deus só está mostrando a ela, olha, esse era um desejo imoderado do seu coração, era mais importante do que eu, você precisa perceber isso. É por isso que quando Paulo não tirou o espinho, Deus não tirou o espinho de Paulo, ele diz, eu vou me gloriar nisso, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, ou seja, ele está percebendo, desejar esse espinho sair da minha vida, é óbvio que seria evidência de que eu não me glorio em Deus, e isso agora é uma oportunidade da declaração de que eu me glorio somente em Deus, eu me glorio na presença desse espinho, porque isso não é fundamental, não é importante, a perda disso que esse espinho está tirando, ou a dor que ele está causando, não é fundamental. Então, quando ele faz isso, ele diz, eu vou me gloriar somente em Deus, me gloriando na fraqueza, ou seja, a falta disso não é crítica para mim. E a segunda coisa, você precisa aprender a ser violado por Cristo. Hebreus diz assim, corra, tire todo embaraço, todas as coisas que te atrapalham, o pecado, mas isso não é suficiente, né? Quer dizer, isso é o que as pessoas têm tentado. Hebreus fala sobre isso, mas ele vai além. Thomas Chalmers, que foi um escocês importante, pastor, mas também um estadista, governante, viu como todas as paixões dos seres humanos destruíam a sociedade. Ele escreveu um sermão maravilhoso, e parte é o poder expulsivo de um novo afeto. Ele está dizendo o seguinte, que só um desejo maior por algo vence o outro desejo. Você nunca vai vencer o pecado simplesmente porque aquilo é errado. Se o desejo por outra coisa, que não capturar a sua imaginação, e você não der glória a algo mais do que aquilo, e você vai cobiçar e pegar aquilo que você deseja mais e que você dá glória, então você precisa de um outro desejo. Então você não pode simplesmente não deixar para trás todo o pecado que te atrapalha, mas ele diz, mantenha os seus olhos fixos em Cristo. Você vê, você precisa de outra coisa. Você precisa de outra coisa que ocupe isso. Ele chamou de o poder expulsivo de um novo afeto. É um afeto que tira todos os outros afetos, que vence. Só o que é certo e o que é errado não é suficiente. Por isso que assentimento intelectual não é fé bíblica. Então, John Donne, falando a respeito disso, ele diz assim, num poema, leva-me contigo, Cristo, me prenda, porque eu, exceto que tu me encantes, nunca serei livre, nem sempre casto, exceto que tu me violentes. Você vê, são palavras pungentes, me encante, leve-me contigo, aprisiona-me, porque se tu não me prenderes, eu vou ser preso por outra coisa. Se tu não me encantares, eu vou ficar encantado por outra coisa. Se tu não me violentar, eu vou ser violado por outras coisas. Ou seja, se tu não for o pão que matou a minha fome, eu vou buscar saciar minha fome em outra coisa. Se tu não é a água, a fé bíblica, então, você vê, é uma questão de encontrar em Cristo satisfação, e não acreditar que Ele é o Filho de Deus e morreu na cruz simplesmente. É Ele ser pão, é Ele ser água. Então, as disciplinas simplesmente não vai funcionar. Ela funciona quando você encontrou algo mais lindo, mais belo. Porque aquilo que você quer, os cuidados da vida exigem muita disciplina, mas porque você ama demais aquilo que você vai receber, não é? Aquilo é que está... Então, isso te leva totalmente para um caminho diferente. Se você já foi queimado, eu vou ter que encerrar, se você já foi queimado, se o pecado já chegou aonde Acã chegou, ainda há uma esperança. Em Oséias 2, 13 e 18, Deus fala sobre o mesmo lugar onde Acã foi morto e queimado. Ele diz, castigá-lo-ei pelos dias dos Baalins, dos outros deuses, nos quais lhes queimou incenso e se adorou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acor,
vai ser a porta da tua esperança. Ou seja, o Vale de Acora, onde Acã foi morto. Quando mudar o desejo do seu coração, o Vale de Acora vai virar uma porta de esperança, e ali você vai cantar, como nos dias da tua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, ou meu Baal, no original, não é? E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. Quebrarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. É por isso que Deus chama os glutões para uma outra festa. Ele chama eles para as bodas do Cordeiro. É a única coisa que cura, queridos. Você vai ver que o que cura, o que trata daquilo que a gente estava chamando de gula, é a mesma coisa, porque Jesus colocou tudo junto. Gula, embriaguez, cuidados da vida, esse desejo de excesso, que é a essência do coração, da alma humana. Apenas uma fonte infinita de satisfação pode matar esse desejo sem fim. Nossos gostos são transformados, o pão da vida nos satisfaz, a água da vida nos satisfaz, nossa imaginação começa a ser capturada por Ele, nossos olhos ficam fixos nele, nós começamos a dar glória a Ele, que é imaginar, como é bom, tudo que Deus é para mim em Cristo, tudo aquilo que as pessoas fazem com o dinheiro, com o sexo, com as coisas, que torna um desejo imoderado e disposto a não honrar Deus, como Acã. Então, na busca por porções menores, nosso paladar foi anestesiado. Na busca por porções que são menores que o pão da vida, o paladar do homem para o pão da vida acabou. Você só é cristão quando o paladar foi curado, e agora você ainda percebe que há desejo que tenta se levantar contra isso, mas como há esse afeto maior, esse desejo maior, esse é o poder pelo qual todos os outros desejos são vencidos, por um desejo maior, e não porque é certo. Você nunca vai vencer. Acã sabia o que era certo e fez o que era errado à custa da sua vida. É a história de todos os homens e como eles acabam. Então o Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Prova, experimentem. Então você vai pensar sobre isso. Há delícias perpetuamente. Você pensa em tudo que Deus é. É isso que cura. É isso que faz um homem na cadeia, como Paulo dizer: eu estou satisfeito. Eu desejaria ser livre? Podia ser livre. Seria bom, mas não é crítico. Seria bom um casamento assim? É bom, mas não é crítico. Seria bom, isso é bom, mas não é crítico. Você vê toda a raiva, depressão, desânimo, sempre por um desejo imoderado, sempre por gula, sempre por concupiscência do engano. Um cristão, essencialmente, recebeu um coração para estar no lugar oposto de Acã naquele dia. Mas há esses passos em que, enquanto nós estamos no mundo, nós mortificamos os pecados cancelados, através não só de deixar isso para trás, mas através desse novo afeto, onde eu fixo os meus olhos agora, onde está a língua da minha alma, o palato da minha alma. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual